Bom, gente, vamos lá, bom dia. Começando aí, ó, poliedros, caderno 5, frente D, página 1. Provas que segunda, terça, simulado. O que eu pedi foi o caderno 4. A matéria lá das duas frentes, polinômios, não pedi divisão, mas pedi uma questão de polinômios, sim. Certo? Primeira aula lá. Vamos lá, poliedros, começando aí. Gente, essa primeira aula é uma apresentação dos poliedros de uma maneira geral. Não é tão importante assim, né? É uma coisa bem infantil, relação de Euler. E simplesmente aí a gente faz a aula, uma apresentação geral, e depois você vai estudar os sólidos que realmente te interessam. Tá? Simplesmente, mundo poliédrico. Vai lá. Poliedros. Primeiro, João Lucas. Primeiro, diferenciação. Todas as fórmulas que você vai ver aqui, estudar, o que vai interessar para você são os poliedros convexos. Então, a diferença entre ser poliedro convexo e não convexo. Os convexos, poliedros normais, onde simplesmente para você identificar se ele é realmente convexo ou não, você deve visualizar ou tentar visualizar dois pontos no interior do poliedro. Quaisquer dois pontos, imagine lá dentro dois pontos. Se eu unir o segmento de reta com esses dois pontos e o segmento estiver totalmente no interior da figura, ele é convexo, de todas as maneiras. Imagine dois pontos lá no interior, unindo, o segmento não sai. O segmento sempre está no interior da figura. Já quando ele é côncavo ou não convexo, você percebe que se eu escolher esse ponto aqui, este ponto aqui, e tentar traçar o segmento, uma parte do segmento está fora da figura. Assim como aqui, se eu pegar um ponto aqui, o segmento sai da figura. Os poliedros, na realidade, que são chamados de não convexos, né? Você teria aqui a ideia, assim, que o segmento não cabe no interior. Agora, não é porque você não estuda relações e fórmulas desses sólidos que isso daqui não pode cair. Óbvio que isso pode cair. Simplesmente você não vai ter fórmula para usar nele como um todo. Você pode muito bem aqui recortar isso daqui, dividir isso em dois paralelepípedos aqui em cima e mais um aqui embaixo. Você transforma isso em sólidos que você vai estudar. Ou então preencher essa lacuna e você teria a caixa completa e depois desconta essa parte. Certo? Então, simplesmente isso. Mas para usar as fórmulas que vão ser apresentadas a vocês, tem que ser um poliedro convexo. Poliedros, exemplos. O menor poliedro com o menor número de faces possíveis é o tetraedro. Tetra, 4, edro, faces. E é uma forma única. Quando a gente fala uma forma única, é uma pirâmide de base triangular. Você tem um triângulo aqui embaixo, 3 triângulos aqui na lateral, 4 faces, 4 triângulos. Pentaedro, aí vai ampliando. Pentaedro, 5 faces, tá aí um pentaedro, 2 triângulos e 3 retângulos, um prisma de base triangular. Lá uma pirâmide de base triangular. Não é uma forma única, já pentaedro, eu posso muito bem vir aqui, cortar essa pirâmide, esse pico fora. No que eu corto, surge uma nova face. E aí, em vez de tetraedro, passa a ser um pentaedro. Hexaedro, 6 faces. Aí, ó. Um dado meio torto, 6 faces. E agora entra
que você vai ter que usar duas, vai? Só que só vale para poliedros convexos. São as fórmulas que simplesmente a gente tem que começar a perceber. Primeiro, o que vai me interessar nessa aula? Vértice. Seriam os pontos que esse poliedro teria aqui, unindo o que a gente vai chamar de aresta. Então, os segmentos seriam arestas. O ponto que une as arestas, vértice. E cada polígono aqui formado seria aí uma face. Você tem faces aqui, que são polígonos, triângulos, trapézios, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, está liberado. Faces, arestas e vértice. E aí surge que em todo poliedro convexo, então só se for convexo utilize a fórmula, a relação de Euler. Número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E aí a frase que a gente já falou aula ano passado com vocês, vamos fazer amor a 2. Só tem sinal de mais, 2 para cá, 2 para lá, vamos fazer amor a 2. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. E aí ainda soma dos ângulos das faces. Se eu quero somar todos os ângulos das faces de um poliedro, todo poliedro vai ter ângulo aqui, se tem um monte de face, tem um monte de ângulo. Eu quero a soma dos ângulos dessas faces. Sempre vai ser o número de vértices menos 2 vezes 360 graus. São essas as duas fórmulas da aula de hoje. Tecnicamente, só isso. Nada mais. E você foi apresentado ao mundo dos poliedros convexos. Por mais variado que seja, por mais familiar que seja, você vai estudar todo poliedro convexo. Se eu contar aqui o número de vértices mais o número de faces, dá o número de arestas mais 2. Mas além disso, dividindo algumas classes de poliedros, temos um poliedro famoso, um grupo de poliedros famosos chamados de poliedros de Platão. O mesmo Platão que você estuda na filosofia, certo? Ele foi da mesma época de Pitágoras, estudou na escola de Pitágoras. Ele é o cara, vamos dizer assim, na época doidão, porque ele teve a fase, vamos dizer, filosófica, teve a fase de exatas, certo? E aí, basicamente, construiu várias coisas, também no campo das exatas. Primeiro, para ser um poliedro de Platão, é preciso o poliedro ser convexo. Então, não entra poliedro côncavo para poliedro de Platão. O que mais? Além disso, todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Ou seja, se as faces forem triangulares, todas têm que ser triângulos. Se as faces forem quadriláteros, todos têm que ter 4 lados. Não pode ter faces misturadas. Não é qualquer poliedro que é de Platão. Isso daqui mesmo, a bola de futebol. Você tem hexágono e pentágono. Isso não é de Platão. Aqui tem 6 arestas, aqui tem 5. Não vai ser de Platão. E além disso, além de ter que ser convexo, além de ter que ser isso, também terá que ter a terceira condição. Qual a terceira condição? Todos os vértices têm que ter o mesmo número de arestas. Todos os vértices o mesmo número de arestas. O que significa isso? Cada vértice aqui, parte desse vértice 3 arestas, assim como aqui. Assim como aqui. Não vai poder acontecer, que a gente poderia dizer, disso daqui, se eu
for tentar contar quantas arestas saem desse vértice, uma pancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse vértice. Porém, desse vértice aqui só parte 1, 2, 3, 4. Isso daqui nunca seria um poliedro de Platão. E aí Platão, ao estudar isso, percebeu uma coisa. Só existe 5 classes do poliedro de Platão, só 5. Quando a gente fala 5 classes, uma primeira delas, o tetraedro. E aí, ó, guarda, é um tetraedro de 4 faces triangulares. Tetraedro, 4 faces triangulares. Está aqui. Com toda certeza ele é convexo. De cada vértice partem 3 arestas. E todas as faces são triângulos. Convexo, todas as faces são triangulares. De todos os vértices partem 3 arestas. Guardar. Hexaedro, 6 faces e 6 faces quadrangulares. Quando a gente fala quadrangular, gente, não quer dizer quadrado. Quadrilátero. Você pega aqui, ó, esse dado torto, vamos pensar assim, formado por 6 paralelogramos, seria o poliedro de Platão. Todas as faces são quadriláteros. Todos os vértices partem também 3 arestas de Platão. Uma caixa aí, qualquer aí de produto, uma caixa de pasta de dente, seria aí um poliedro de Platão, um hexaedro, 6 faces quadrangulares. Octaedro, 8 faces triangulares. 8 faces triangulares, senhores. Seria aí, ó, essa peça. Octaedro. Uma pirâmide de base quadrada em cima, colada com uma pirâmide de base quadrada embaixo. Tá lá. De cada vértice parte 4 arestas. 8 triângulos octaedro de Platão. Cuidado, hein? Não é qualquer octaedro que é de Platão. Se você pegar, por exemplo, né, um octaedro conhecido, pega lá, ó. Isso não é de Platão. É um prisma de base hexagonal. 2 hexágonos, 6 retângulos. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Arestas aqui em cima são 6, arestas aqui são 4. Nada a ver para ser de Platão. Então não é qualquer octaedro. É um octaedro formado por 8 triângulos, 8 faces triangulares. Tem que guardar o formato das faces. Porque aqui está outra. Essa peça aqui é estranha. Quando a gente fala isso, seria um hexaedro. 2 pirâmides de bases triangulares coladas. Perceba que ela estabelece, ela não é de Platão. É um hexaedro. Só que o hexaedro de Platão tem que ter 6 faces quadriláteras. Aqui são 6 triângulos. Por que não é de Platão? Olha a terceira condição. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Se eu for pensar aqui, onde está meu dedo, esse vértice parte em 3 arestas. Agora, se eu pensar aqui no meio desse vértice, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então, isso daqui é um hexaedro, mas não é de Platão. Tem que estabelecer as 3 condições. Bom,
além de tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, 12 faces pentagonais. 12 pentágonos formam aqui o nosso dodecaedro de Platão. E o último, como eu disse, eram 5 classes, o icosaedro, 20 faces triangulares. 20 triângulos. Aí entra aquilo lá que a gente diz, né, do princípio, vai cair essa peça para você, se cair, primeiro, desenhar é meio impossível. Só quem tem um dom artístico mesmo, desenhar isso no plano. Ficar contando vértice e aresta aqui também é impossível, por isso tem que começar a conhecer o que forma, juntar com as relações que eu te apresentei, porque essa peça vai cair. E aí começa aquelas cobranças. Quando ele fala 20 triângulos, ninguém fala que é equilátero. Pode ser triângulo qualquer. Se for equilátero é mais fácil estudar. Só que é fácil se você lembra. Qual a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque senão qualquer exercício vai ficar difícil. Começam as cobranças, como eu disse. E aí, finalizando a teoria. Poliedros regulares. Gente, quando eu falo poliedro regular, para facilitar a tua vida, são poliedros de Platão. Ou seja, volta lá no quadro anterior. Ou é um tetraedro, ou é um hexaedro, ou é um octaedro, ou é um dodecaedro, ou é icosaedro, com essas faces. Só que não é qualquer poliedro de Platão. É o poliedro de Platão com todas as faces sendo polígonos regulares. Agora sim, quando alguém fala tetraedro regular, são 4 triângulos equiláteros para você estudar. Não são 4 triângulos, que essa pirâmide triangular poderia ser alta aqui, ter todas as faces diferentes, 4 triângulos diferentes. Para ser regular, como eu disse, facilitar a tua vida. Os 4 triângulos são equiláteros. Se tem o tetraedro regular, tá aí. Posso lhe garantir que os 4 triângulos são equiláteros, todas as arestas são iguais. Hexaedro regular, que é o cubo. Ser de Platão, a gente fala, não precisa ser quadrado. É ser uma caixa aqui, um hexaedro com faces quadrangulares. Agora, ser regular é um cubo. A peça mais simples para você estudar, 6 faces quadradas. Tudo aqui é fácil estudar, ponto médio, ângulos retos. Para facilitar. Octaedro regular. Justamente 8 triângulos equiláteros. Fica fácil estudar. 8 triângulos equiláteros. Dodecaedro regular, 12 pentágonos regulares, pentágonos que têm lados e ângulos iguais. E o icosaedro regular. Vinte triângulos equiláteros. Aí, ó, as peças que você vai pegar, estudar, ver. Só que pouca importância. O que você vai contar aqui, quantos vértices tem, quantas faces tem, desenhar, nem pensar. E aí vamos aos exercícios da sua apostila. Acho que página 1, 2, é o primeiro exercício da apostila lá. Como eu disse aqui, ó,
deu aqui uma pirâmide de base quadrada em cima, colada aqui num hexaedro, não posso dizer que é quadrado. Uma casa simples, telhadinho, 4 águas e um cômodo. Cada polígono é uma face, cada ponto desse é um vértice, cada segmento que une vértices aqui são arestas. Cuidado que esse segmento aqui, que une 2 vértices e não é aresta, é uma diagonal do poliedro. Mas você não vai ter que calcular nada aqui, ele nem pergunta diagonais. Manda você simplesmente contar quantas faces tem, quantas arestas tem, quantos vértices tem. Aqui literalmente é contar. Não tem nada específico para estudar aqui. Quantas faces, gente? Vai. Agiliza aí. Vamos, gente? 9. 9. Uma embaixo, 4 paredes, 5. E 4 águas no teto, 9. Certo, Maria Clara? 9. Quantas arestas? Quantas arestas? 13. 13? Alguém achou um número diferente? Ah, Alguém achou um número diferente ou é 13? Gente, não vai ter 4 embaixo. 4. Não vai ter 4 que vai ter que dar a sustentação. Já são 8. Depois 4 aqui no meio. calma, eu acho que é 16. 12. E depois mais 4 aqui. 16. 16. Quantos vértices? Vamos, gente, só Maria Clara tá aí, ó. Não tem mais ninguém. Quantos vértices? 9 também? 9. Um aqui em cima. 4 no meio. E 4 aqui embaixo. Portanto, 9. É isso? É isso. E se você for ver, né, ele é convexo, segue a relação de Euler, mesmo não sendo nenhum dos sólidos, vamos dizer, como um todo, que vai ser importante. Você vai estudar parcial, você vai estudar uma aula de pirâmide, depois uma aula de prisma, paralelepípedo, cubo, né? Seria a junção dos dois, mas o conjunto aí formou um sólido só, que na realidade, se tem 9 faces, é o que? Um eneaedro. Eneágono. 9 lados. Eneaedro, 9 faces. E aí, vamos fazer amor a 2? Gente, vamos fazer, se eu somar 9 com 9, 18. É igual a 16 mais 2, 18. Segue a relação de Euler, todo sólido convexo. Então, quer dizer, se eu não conseguisse contar, se eu quisesse conferir, se eu acertei aqui, no final, só somar, né? V mais F é igual a mais 2. Se deu, certamente você fez tudo correto. Segundo agora. Agora começa aqueles exercícios, e gente, que você tem que saber a relação de Euler. Se ele te pediu soma dos ângulos das faces, é muito raro, né? A gente tem que se virar, não vai ter que desenhar nada.
É o primeiro exercício lá, PUC, Paraná. O tetrahexaedro é um sólido convexo limitado por 4 faces triangulares e 6 hexagonais. Não tenho a mínima noção do desenho disso. Só que eu sei que tem 6 faces triangulares e 6 hexagonais, todas regulares. O número de arestas e vértices desse sólido é... Bom, pensa aí resolver isso. O que você tem? Se são 4 faces triangulares e 6 hexagonais, eu te garanto que você já tem o número de faces. Faces é pegar 4 e somar com 6. O poliedro que você tem 10 faces. Um decaedro. Agora, para saber número de arestas e número de vértices, é lógico que você tem que ir por partes. Primeiro, gente, gosto muito de usar o cubo, que o cubo normalmente todo mundo já pensou em construir ele. Se eu vou mandar você construir uma folha de cartolina, com folha de cartolina, papelão, um cubo, eu acho que todo mundo imaginaria que você teria que cortar 6 quadrados. Aqui são 4 triângulos, 6 hexágonos, mas aqui pensa num cubo. 6 quadrados, você constrói esse cubo. Agora, para construir ele na forma tridimensional e formar uma aresta, que é o que está em questão, eu garanto que para formar essa aresta eu tive que colar o lado de um quadrado aqui, mais outro lado do quadrado aqui na frente. Colar 2 lados forma uma aresta. E não tem mágica. Uma aresta é a formação da colagem de 2 lados. E, gente, se ele te deu quantas faces você tem de cada polígono, e se você sabe o que é triângulo, sabe o que é hexágono, você tem o número de lados. Se o cara te forneceu 3 triângulos, 4. 4 triângulos. Eu lhe garanto que você, desses 4 triângulos, você tem 4 vezes 3, 12 lados. Deu 6 hexágonos. Isso significa que cada hexágono tem 6 lados, 36 lados. Acabei de dizer, para formar uma aresta eu tenho que somar 2 lados. É a colagem de 2 lados. Cada 2 lados formam uma aresta. E aí você poderia aqui me dizer quantos lados você tem no total? 48. Somar aqui. Se tem 48 lados, quantas arestas? Cada 2 lados forma uma aresta. 48 dividido por 2. Esse sólido tem 24 arestas. Então pode ser A. Nem precisa ir além. Mas se você quer um número de vértices, porque é 16, é só lembrar a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Vértices, faces são 10. Aresta, a gente descobriu aqui 24. Mais 2. 26, tiro 10. 16. Acabou. Esse é o exercício, hein?
não se entusiasme muito, gente, porque isso não cai muito. É muito infantil na tua idade, certo? Você relacionar aqui uma fórmula onde só tem soma, tem 3 coisas, e no problema você acha 2, acha a terceira. Então isso daí às vezes vocês ficam aí perdendo um tempão, fazendo 50 mil exercícios disso daqui. Isso daqui é só uma apresentação geral do mundo que você está entrando. Que aí especificamente você vai estudar. Volume, áreas, isso é importante. Que aqui começa. Um lado, jeito de dificultar, é só você montar um sisteminha. O aluno tem dificuldade, vai ter dificuldade em sistema, operações matemáticas. Um poliedro convexo de 29 vértices possui somente faces triangulares e faces hexagonais. Lembrando até um pouco o anterior. Quantas faces tem um poliedro se o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais? Vamos lá. Começar. A única coisa que ele me deu de concreto, quantidade de vértices, 29. Perguntou quantas faces tem um poliedro. Se o número de faces triangulares, ele só tem triângulos e hexágono, é a metade do número de faces hexagonais. Então eu vou falar o seguinte. Se eu chamar o número de faces hexagonais, vamos chamar de x, gente, olha bem o que eu estou fazendo para não trabalhar com x sobre 2, tá? Lógico, pode trabalhar, pode, mas já começa por fração, eu vou sumir com isso. Quantas faces tem um poliedro se o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais? Se eu chamar de x o número de faces triangulares, o número de faces hexagonais vai ser quanto? Vai? Acorda? Vamos, Kaique. Hello! Oh, vocês estão me escutando, gente? Estamos escutando. Então vamos, me ajuda. Bianca? Maria Clara? Aí já complicou o assunto da... Que complicou. Gente, leia. Interpretação, não é nem matemática. Ele não te deu o número de faces, não adianta querer adivinhar. Só que o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais. Se eu chamei de x a quantidade de triângulos, quanto é que tem que ser os hexágonos? 87? Não é número, gente, é a metade. Se eu chamei de x triângulos, quantos hexágonos você tem se triângulos é a metade do número de hexágonos, gente? Não vai falar que você vai querer pôr y aqui, sabendo que lá é a metade daqui. Se lá eu chamei de x, quanto vai ter que ter aqui? 2x. Óbvio, 2x. Aqui é a metade, gente. Metade. Se metade é x, quanto que é o dobro? 2x. Isso não é matemática.
Isso é interpretação de texto. Tem gente que está pensando que vai para o Enem, vai ter fórmula pronta. Tá lá, lê, ó. Ele não te deu a quantidade, então chama aqui de x, aqui de 2x, aqui tem que ser metade daqui. Se você chama aqui de x e de y, já perdi o exercício. Está no texto. Agora, entra o que a gente estava fazendo, só que com incógnita. Quantos lados você vai ter aqui? X triângulos, cada triângulo tem 3 lados, você vai ter 3x lados. Aqui hexágono. Você tem 2x hexágonos, cada hexágono tem 6 lados, você vai ter um total de 12x lados. Total de lados que você vai ter, somos 2. 15x lados. Total de arestas. Você tem 15x lados, o número de arestas é a metade. 15x dividido por 2. Agora, vocês não gostam de trabalhar com incógnita, mas aí usar o termo lógico. Você também não vai ter o número de faces. Mas espera aí, se você diz que você tem x faces triangulares, 2x faces hexagonais, total de faces em função de x, 3x. Já dá para prever uma coisa. Aresta nunca você vai ter metade de uma aresta, meia aresta, um terço de aresta. O x, naturalmente, tem que ser um número par. E se x for par, o número de faces também é par. Isso seria para você ter uma noção, se fosse chutar no número par, que é o número de faces. Mas como você não vai chutar, agora já está no final, é só vamos fazer amor a 2. Vértices foi dado no início 29. Faces, eu não sei, mas eu posso escrever que é 3x. Arestas, também não sei, mas posso escrever que é 15x sobre 2. Mais 2. Acabou, gente, equação do primeiro grau. O resto foi só montagem de exercício. MMC, de tudo. 2. Fica lá 58 mais 6x igual a 15x mais 4. Esqueço o denominador. Passo os 4 para lá, 54. Igual a 6 para cá, 9x. X igual a 6. Se x é 6, você pode dizer, você tinha 6 faces triangulares, 12 faces hexagonais, e a quantidade de faces que você vai ter é 18 como resposta. Está aí. 18 faces. 29 vértices. Note nenhum desenho. E eu só brinquei aqui com relação de Euler. Terceiro exercício é esse. Esse é o
último já. Aí entra aquilo que eu disse, hein? Você ficar guardando TOD, tetraedro, hexaedro, octaedro, não vai adiantar nada para você. O cara não vai ficar perguntando isso se você memorizou. Vai perguntar se você memorizou também que tipo de face é. Porque ele pede para você completar o quadro abaixo aqui. Você começa animando, porque tudo é um pouco de lógica. Tetraedro, tetracampeão. Quantas faces? 4. Hexacampeão. Quantas vezes? 6. Octa. Vem de octógono. Tem um ser vivo que você... Como é que é? Octapotes? Como é que é o negócio? De biologia? 8 patas. 8. Dodecaedro. 12. Icosaedro. 20. Só que aí ele te aperta. Você guardou isso e falou poliedro regular. Todas as faces regulares são 4 triângulos equiláteros. Quantas arestas? Para você calcular as arestas, teria que vir aqui. 4 triângulos. Cada triângulo tem 3 lados. 4 vezes 3. 12. 12 lados. Só que arestas é a metade. 6. Hexaedro regular. Cubo. São 6 faces quadradas. 6 vezes 4. Seriam 24 lados para você colar. Quantas arestas vão formar? Metade. 12. Octaedro são 8 triângulos. Então daria 8 vezes 3. Também 24 lados para você colar. Quantas arestas? 12. Dodecaedro são 12 pentágonos. Então vai dar 12 vezes 5, 60. 60 lados. Quantas arestas? 30. Icosaedro, 20 triângulos. 20 vezes 3, 60 também. Só que quantas arestas? 30. Não precisa desenhar, mas tem que saber o que forma cada poliedro. 20 triângulos, 60 lados. Cada 2 lados formam uma aresta. E vértices? Relação de Euler, você já tem V e A. Vamos fazer amor a 2, só que eu quero vértices. Então, ó, passo o F para lá. É igual a arestas mais 2 menos faces, né? Vamos fazer amor a 2. Você tem arestas e faces, agora é só fazer continha. Quanto que dá o vértices? É você pegar isso, somar 2, 8. Tira 4. 4 vértices. Aí aqui 12 mais 2, 14. Tira 6, 8. Aqui 12 mais 2, 14. Tira 8. 6. Aqui 30 mais 2, 32. Tira 12.
20. 30 mais 2, 32. Tira 20. 12. Tá aí, senhores, apresentado a vocês o mundo poliédrico. Na próxima aula você já estuda prisma e aqui já mistura, né? Prisma e cilindro, que tem as mesmas, vamos dizer, características no volume, só não é o mesmo sólido. Senhores, iniciado e terminada a aula de hoje.